Boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem está assistindo esse podcast que eu estou fazendo sobre educação física adaptada, da professora Josley. Me chamo Ada Vinícius Nascimento Batista. Estou aqui para contar um pouco sobre o filme que eu assisti, né, que se chama Forrest Gump. Esse filme como sou uma pessoa que ouve, né, e gosta muito do rap, eu ouvia muito esse nome é, várias e várias vezes numa letra de Racionais, sobre Nego Drama, que é a música deles, né? Onde o próprio Mano Brown, ele fala que eu prefiro contar uma história real, Forrest Gump é mato. E normalmente eu peguei esse trecho, né, e pensei por que que será. E aí eu, sempre tive curiosidade de assistir o filme, mas nunca de fato assisti por falta de tempo, ou às vezes também tinha outras coisas para poder assistir ou fazer, e aí acabou que eu não assisti. Mas acabou que eu gostei muito de assistir o filme, acabei entendendo porque também o próprio Mano Brown colocou essa música, esse trecho, né, em relação ao filme, a música dele, porque justamente ele faz uma crítica, né, que é onde Forrest Gump ele conta um pouco sobre o processo, né, social dos Estados Unidos, né, onde teve a questão dos primeiros negros a irem para a faculdade, a questão também tem muita questão histórica e com contexto engraçado entre aspas, né, porque ele tenta levar a questão um pouco de uma pessoa que tem deficiência intelectual e um pouco de motora também, só que conseguiu se superar, né, que eu vou contar um pouco mais pra frente, mas que teve esses problemas que acarretaram em bullying, né, na vida dele, acarretaram em traumas de vida e que meio que ele tenta trazer um contexto social, né, do filme e um contexto também explorando também essa questão histórica junto com uma questão de superação, um pouco também da questão engraçada do filme, né, para você poder dar risada também, e o conjunto formar, né, uma obra perfeita, né? E em relação a falar uma história real também eu achei um pouco utópico, né? Essa questão do filme, porque eu acho que normalmente a sociedade ela é muito difícil, muito complicado, né? Você ter a ascensão social e ainda mais para uma pessoa que tem deficiência intelectual. Não que isso seja uma barreira, mas que é muito difícil, muito complicado entrar no mercado, porque a gente sabe que a realidade já é difícil, né, para as pessoas que estão aí mais de 14% desempregados no Brasil, ainda mais para uma pessoa que tem a questão da deficiência intelectual, que aí mais ainda, né, tem a questão do preconceito, né, que as pessoas perpassam, né, para a pessoa que tem deficiência intelectual, não tem a paciência. Muitas vezes também no filme as pessoas chamam ele de idiota. Ele fala que idiota é quem tem idiotice, é quem faz idiotice, que justamente é, a mãe dele falava bastante isso para ele, que aliás foi uma ótima pessoa que conseguiu contribuir muito para a vida do Forrest. E basicamente eu acho um pouco utópico justamente por isso, porque justamente tenta trazer uma ideia, assim, pelo que eu vi, aconteceu as coisas muito aleatoriamente, né? Ele conseguiu desenvolver bastante a corrida, e da corrida ele conseguiu passar para a universidade, conseguiu bolsa de graça, né, jogando no futebol americano. Teve a questão do bullying, né, que ele desenvolveu muito bem a corrida, justamente por causa das crianças que tentavam bater nele e tal. Tinha a melhor amiga dele também, que ajudava muito ele, mas eu acredito que nessa questão é um pouco utópica, quando passa mais para a questão do exército, que ele felizmente também fizeram ele de besta, né? Ele recebeu US$ 1 milhão justamente porque ele recebeu um tiro, né? E salvou seus companheiros, teve medalha ao mérito, que salvou seus companheiros, e isso não tira o mérito dele.
mas eu acho que a partir do momento que ele, tipo, teve a questão da Carolina do Norte, teve o furacão e tal, e ele ganhou milhões com a empresa de camarão, aí depois ele, tipo, começou a correr e ter vários seguidores atrás dele e tal, e notícia em todos os Estados Unidos, aí eu já vi um pouco mais do lado da comédia e um pouco mais utópico, né, trazendo para esse lado. E que teve uma vida de sucesso, né, se for levar em consideração, né, mas como eu disse, achei um pouco utópico, porque ele foge um pouco da realidade da maioria. Não que não seja um princípio, como eu disse, determinante, né, porque justamente eu acredito que pode sim muitas pessoas terem ascensão na vida, não só como pessoas como o Forte, que tem deficiência intelectual, né, que é uma pessoa que tem o QI abaixo de 80, mas várias e várias outras pessoas, né? Mas é isso que eu tenho pra passar um pouco do filme e também tenho algumas coisinhas pra falar, né, em relação também à história do Elvis Presley, né, que copiou o passo dele, né, de dança, que eu achei também bem, mais pro lado de comédia, né, trazendo essa ideia. A questão também do contexto, né, histórico da família dele, que o nome forte vem por causa do Ku Klux Klan, que também tem muito a ideia também do racismo e tal, trazendo também aí um pouco em pauta, né? Questão de desigualdade, né, e questão também, né, da faculdade, né, dos primeiros negros a conseguir a faculdade, que é um contexto histórico que eu achei muito interessante também. A questão de ele ter o foco. Nossa, isso aí eu achei muito interessante. Que nem sempre, né, a gente é bom em todas as coisas, né? Mas a gente pode ter uma certa habilidade em outras, né? E ele era muito bom no ping-pong, né? O ping-pong ele conseguia jogar muito bem, ele tinha um foco muito grande, entendeu? Tudo que dava para ele poder fazer, ainda mais no exército, que os exércitos eram os comandos bem simples, e ele conseguia, né, obedecer e fazer tudo certinho. E isso também me chamou muita atenção, a questão do foco, né, a habilidade dele, motora também, que era muito grande, a habilidade dele. E também a questão também do amor, né, que ele tinha muito grande pela amiga dele, que infelizmente também tinha um pouco de preconceito com ele, né. E também a mãe dele explicava as coisas para ele muito bem e também ajudava bastante ele, né? Que falava que a vida era como uma caixa de bombom. Você poderia ter várias surpresas, né, na vida. Então eu achei bastante interessante todas essas partes, né? Forte é um filme incrível. Se eu pudesse eu teria até assistido antes para ter um conhecimento mais aprofundado, né, sobre o filme, porque o filme ele traz bastante coisa, mas tá aí um pouco da minha opinião, né? Um podcast também contando um pouco essa história e sobre também o que eu acho um pouco, né, do filme.